Olá amigos e amigas, que tal? Esse é o Evelyn na Espanha, um canal que te ajuda a desburocratizar a sua vida aqui na Espanha. Hoje é um vídeo em sequência do que você precisa fazer para se instalar aqui na Espanha. E hoje eu vou falar sobre o TIE, que é um documento fundamental para você se instalar aqui na Espanha, para você estar legalmente aqui, tudo certinho, todas as suas coisas corretas. Então, esse vídeo é super importante. Antes de eu começar a falar, já curte o vídeo, compartilha com aquele seu amigo ou sua amiga que quer vir aqui para a Espanha também. Deixe seu comentário aqui no final se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, que eu vou responder com o maior prazer, porque todas essas coisas ajudam com que o canal cresça e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quando você pede algum tipo de visto aqui na Espanha, né, ou você pede para ter alguma relação aqui na Espanha, você tem que pedir esse NIE, que é o número de identificação de estrangeiro. Só que só esse número não é o suficiente para você se estabelecer aqui legalmente, no caso de visto de estudo, de nômade digital, dos vistos que você solicitar para ficar aqui. Então, você precisa do TIE, que é a tarjeta de identificação de estrangeiro. Então, o NIE é o número que você tem, como se fosse o RG, é o número que tem lá no seu RG, e o TIE é o RG em si, que aqui no caso é a tarjeta, cartão de plástico duro, como se fosse nosso CPF antigo, sabe aquele que eu não sei se é da época de vocês, do CPF que vinha num cartão assim? Gente antiga, né? Eu sou antiga, eu tinha essas coisas. Você precisa desse documento. Sem esse documento, por exemplo, no caso de visto de estudos, você não consegue trabalhar. Sem esse documento, você não consegue. Então, você precisa fazer, é obrigatório. Na lei, inclusive, ele traz que você precisa, dentro de 30 dias que você entrou no país, você precisa emitir esse documento. Como aqui existe um pequeno problema em relação a datas, esse prazo ele normalmente não é seguido à risca, então eles não vão suspender o seu documento, enfim, se você não fizer isso dentro dos 30 dias, porque data aqui para fazer cita desse documento é muito complicado. Então, qualquer visto que você pedir, você vai ter o NIE, e aí, depois do NIE, você vai precisar pedir o TIE. E como faz para pedir o TIE? Você precisa de uma cita para toma de huella. Quando eu cheguei aqui, quando eu peguei meu visto lá no consulado, ano passado, ninguém me falou disso. Eles me falaram assim, quando você chegar lá, você tem que fazer o TIE. E ponto. Não falou como, o que eu tinha que fazer, não falou nada. E eu não achava essa informação por nada na terra. E aí eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu fiz foi pedir cita. Só que eu pedi a cita pro lugar errado. Eu perguntei para pessoas que estavam aqui, só que as pessoas não sabiam como fazia isso, né? E elas me informaram, só que me informaram o processo corretamente. E aí o que aconteceu? Eu pedi cita para fazer o NIE. O NIE eu já tinha. Eu tinha que pedir a cita de toma de huella, que é o quê? Eles vão coletar a sua digital para poder fazer seu cartão de identificação, que é o TIE. E eu não sabia. Então, a primeira vez que eu fiz, eu pedi cita assim que eu cheguei, porque a primeira coisa que você tem que fazer é pedir uma cita. Só que aí você tem que pedir uma cita com prazo ok, para dar tempo de você encontrar um lugar para morar e se empadronar. Porque se você não tiver empadronamento, você não consegue fazer esse processo. Você precisa estar empadronado, porque é um dos documentos obrigatórios. Eu vou deixar o card aqui do vídeo que eu explico toda a documentação que você tem que fazer, as taxas que você tem que pagar. Tá tudo explicado nesse vídeo. Eu não vou repetir aqui porque já tem esse vídeo gravado. Aqui eu vou explicar coisas que eu não expliquei no vídeo anterior, como por exemplo da CIT, que é muito importante, que é questão de horários para você conseguir essa toma de huella. Aqui na Comunidade Valenciana, depende. Quando eu cheguei, normalmente era às sextas-feiras às 9h30 que conseguia horário. Era só nesse horário, não tinha outro. Se você não entrasse às 9h30 na sexta-feira, você não conseguia pedir cita. Só que isso é válido para a estrangeria aqui de Valência. Na verdade, era válido, porque agora também já mudou, que é às 2h da tarde. Você, qualquer dia da semana, de segunda a sexta, às 2h, libera cita. E outras estrangerias, por exemplo, essa de Alzira que eu peguei, eu já entrei em um horário aleatório. Não entrei às 2h. Então, eu percebi que cada horário que você entra, libera cita de algum lugar diferente. Então, o que você tem que fazer? Entrar em horários aleatórios para você ver qual é o horário que você vai conseguir cita. Eu, por exemplo, já consegui domingo, 1h da tarde. Já consegui durante a semana, 10h da manhã, às 2h da tarde. Então, varia, aqui em Valência varia bastante. Cada estrangeria libera cita em um horário. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que entrar em horários diferentes, em dias de semana diferentes, para você tentar conseguir essa cita. É tentativa e erro, gente. Infelizmente, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2025, hoje funciona desse jeito. Pode ser que ano que vem eles mudem de novo, como antes era sexta-feira, 9h30 da manhã, hoje em dia já não é assim, entende? Então eles
vão mudando, não sei por que eles fazem isso. Eles vão mudando os horários. Então você tem que ir tentando diversos horários do dia para você conseguir a cita. Então você precisa pedir a cita para a toma de huellas. Essa cita, como eu já falei, ela é um pouquinho complicada. Aqui é difícil conseguir cita. Como tem um pouco dessa complicação e como tudo aqui é muito pertinho, enfim, você pode pedir essa cita dentro da comunidade que você vive, não necessariamente dentro da cidade que você vive. Por exemplo, aqui em Valência só tem um lugar que faz esse processo, né, de toma de huelha, só tem um endereço. Mas tem outras estranherias dentro da comunidade valenciana, dentro do estado de Valência, vamos colocar assim, da jurisdição de Valência, que pode ser feito. Se eu não me engano, aqui em Valência são 6 estranherias que fazem isso. Se eu não me engano, eu posso estar contando mal, mas depois na tela que vai aparecer vocês vão ver quantas tem. Você pode pedir cita em qualquer uma dessas, não necessariamente tem que ser dentro da cidade. Então, da primeira vez que eu fiz, eu pedi em Sagunto, que era uma cidade aqui perto. Aí foi que eu fiz errado. Eu tinha ido lá falar, perguntar se tava tudo certo. Eles falaram que sim. Só que eu não tinha falado que era, eu tinha pedido pra pedir unir. E aí, quando eu cheguei lá no dia, eles falaram, não, tá errado, você tinha que pedir toma de huelha. Eu pedi, não, você não pode trocar? Eles, não. Volte eu novamente, peça outra cita. E aí, eu tive que esperar mais 2 meses. Então, foi bem complicado. Mas, enfim, a primeira vez eu pedi nessa outra cidade. Na segunda vez eu consegui cita aqui na cidade de Valência mesmo. E dessa última vez que eu fiz a troca do meu visto de estudo para residência e trabalho, eu consegui uma cita em outra cidade, um outro pueblo que tem aqui perto, que chama Alzira. Então, eu já fiz em 3 lugares diferentes, aqui em Valência e outros 2 pueblos. Então, você consegue essa flexibilidade. Se você mora em uma província, ainda que na cidade que você esteja não tenha, você pode pedir cita em alguma que esteja dentro da comunidade que você está empadronado. Não adianta, por exemplo, eu estou empadronado em Valência, eu estou empadronado na cidade de Valência, eu pedi cita em Alicante. Aí não vai dar certo, entendeu? Você tem que fazer aonde você está empadronado, dentro da província, do estado que você está empadronado. Senão não funciona. Presta bastante atenção nisso, porque eu sei que é um pouco tentador, porque tem várias províncias que têm data. Só que se você não está empadronado lá, não adianta. Então tem que ser onde você está empadronado. Aí você chegou lá, no dia você conseguiu a cita na comunidade que você conseguir, enfim, você vai levar os documentos no primeiro dia. Você vai chegar com os documentos lá. Eu aconselho você chegar um pouquinho antes. Eu gosto de chegar antecipado, sabe? E tem estrangeira que eles são muito de boa, tem estrangeira que eles são mais ou menos. Então, pelo sim, pelo não, chega antes. Aí você chega, você vai apresentar os seus documentos para a pessoa que tá lá. Ela vai pegar as suas digitais, não sei se precisa assinar um papel. E aí ela vai te dar um volante. O volante é um resguardo para você poder fazer coisas enquanto o seu cartão não fica pronto. Então, esse papel é muito importante, você precisa guardar ele com muito carinho. Por exemplo, se você quer se inscrever num lugar de emprego, esse papel você consegue. Se você quiser, se você tiver já uma vaga de emprego, com esse papel você consegue fazer o tipo, dar de alta na Seguridade Social, você consegue fazer o contrato de trabalho, mesmo que você não tenha o cartãozinho ainda, entende? Então, é um documento provisório que você consegue utilizar para poder fazer alguns processos. Tem algumas coisas que não dá para fazer, por exemplo, abrir conta em banco. Não dá para fazer com volante. Eu tentei fazer, não consegui. Não sei se todos os bancos têm essa mesma política. Você consegue abrir com passaporte, eu vou gravar um vídeo depois sobre isso, abrir conta no banco aqui, mas você consegue fazer outras coisas. Esse processo de me inscrever na agência de trabalho, eu também consegui fazer com volante. Então tem coisa que você consegue fazer com esse resguardo que o seu cartão está chegando. E aí, o que acontece? Quando você vai lá no dia, cada estrangeiria tem uma forma. Por exemplo, aqui de Valência, eles no seu volante vai ter um número, e aí com aquele número você tem que ficar acompanhando para ver quando vai ser liberado, que é o número do lote. E aí tem um telefone que você pode ligar, que eles vão informando qual lote que tá. Já tem outras estrangeirias que você entra na própria página que eu vou abrir para vocês no final, como pedir cita, você entra lá e aparece qual lote que tá, eles vão atualizando qual lote que tá. Então, pode ser por telefone ou pode ser na própria página da internet que você consegue ver qual lote que tá. Eu não sei se existe outra maneira de você acompanhar isso. Eu conheço essas 2 maneiras. Mas aí, quando você estiver lá no dia da cita, você pergunta, como que eu acompanho quando eu tenho que vir buscar meu cartão? E aí, a pessoa da estrangeria vai te explicar qual que é o procedimento. E aí, tem outro ponto que difere um pouco, que é a questão de você buscar.
Da primeira vez que eu fiz, eu tinha que acompanhar, né, pelo telefone. Quando tivesse pronto, eu só tinha que ir lá no lugar que pegava o cartão e esperar lá na fila. Ele ia me perguntar que lote que era o meu, eu ia falar, ele, tá, ok, você fica na fila, ele te dá uma senha, e aí você entra, pega o cartão e vai embora. Na segunda vez, eu fui que eu fui em Alzira, eles já pedem para você pedir uma cita para você ir lá pegar o cartão, que é um pouco chatinho, sabe? Mas enfim, é o procedimento deles. Cada estrangeiria tem o seu. Então, eu tive que pedir uma cita, eu vou mostrar também como você pede a cita para poder pegar o seu cartão quando estiver pronto. Então, eu fiz o quê? Eu ficava ligando uma vez na semana para ver que número que tava. E aí, quando entrou no lote que era o meu, eu tive que entrar no site, pedir uma cita para poder buscar o cartão. Nesse caso, dessa cita para buscar o cartão, não tem necessidade de você pedir com antecedência, porque eles liberam só próximo da data de virada de lote. Não, você não tem que esperar um monte de tempo para poder pegar o cartão. Tem cita rápido. Então, não é como da primeira vez para você fazer a toma de wallet, nunca tem cita. Por exemplo, o meu saiu na sexta-feira, tinha trocado o lote. Aí eu fui pedir cita, de segunda-feira tinha cita já, entende? Então, não tem necessidade de você pedir com muita antecipação, mesmo porque você não sabe quando vai ficar pronto. A minha, ela tinha falado que ia demorar de 3 a 4 semanas, e demorou quanto tempo? Acho que foi quase um mês, mais ou menos. Então, meio que você não sabe quando vai ficar pronto. Pode ser que fica pronto antes, pode ser que fica pronto depois. Então, não tem como você já pedir a data antes de saber isso. Muito bem, e aí, quando você já tem um cartão, por exemplo, no meu caso, eu tinha um cartão de estudos, e aí eu troquei o meu cartão por residência e trabalho. Você precisa levar o seu cartão quando você for pegar o novo. Não necessariamente na hora que você vai fazer a primeira, levar os documentos, mas na hora de você pegar o seu cartão, você tem que levar o velho. Eles recolhem o velho e te dão um novo. Então é muito importante quando você já tem um cartão, você vai fazer a troca, você precisa deixar o antigo e para pegar o novo, certo? Então é importante você levar esse cartãozinho antigo. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa sobre esse processo. E é isso, basicamente. Eu vou deixar as telas gravadas aqui para vocês verem como faz. Então, você vai digitar no Google aqui, cita estrangeria, e aí você vai nesse primeiro link aqui, ó, cita prévia estrangeria. Você vem aqui, ó, em acelerar o procedimento, selecionar a província. Eu vou colocar de Valência. Aqui, Valência. Aceitar. Nesse momento que você tá pegando cita para toma de huelha, eu não colocaria nenhuma oficina específica. Aqui tem, ó, tem Alzira, tem Bursaroth, tem no Marítimo, tem no Tinhontinente, em Paterna, em Sagunto, em Valência, em Chirivella, em Gandia, em Valência, em Bailém. Aqui, todos esses aqui são em Valência, só que nem todos esses faz esse procedimento. Mas você coloca aqui, deixa qualquer oficina, a menos que você não possa locomover, enfim. E aqui você vai o que, ó? Colocar polícia, toma de huelha, expedição de tarjeta inicial, renovação, duplicado ou lei 14 de nômade digital, tá? Então você colocou aqui. Aí você vai aqui a aceitar. Aí, ó, aceitei a prévia. Aí aqui ele vai a explicação, quais os documentos que você tem que levar. Eu explico lá no outro vídeo, mas aqui, ó. O justificante da cita, que é o papel que eles vão te gerar depois, o formulário, o documento de identidade, que no caso seria o passaporte, ou tem outras opções aqui. O justificante modelo 790-012, e aí ele pede também uma fotografia, o empadronamento, a resolução de concessão do permisso, no caso que se você não tem visto de estudante, no seu passaporte, você leva o papel que eles te entregam, ou no caso do nome digital, a mesma coisa. E é isso. E aí você vem aqui no final e tem essas duas opções. No caso que você não tem a clave, que é a sua primeira vez, você vai aqui, apresentação sem clave. E aí você vai fazer, então você vai colocar o seu NIE, que é o número que começa normalmente por uma letra, tem números e normalmente tem outra letra no final. Você coloca o seu nome e seu sobrenome e o seu país de nacionalidade. Eu vou colocar meus dados aqui e volto com a outra tela.
Aí eu já coloquei meus dados. E aí você vem aqui, ó, solicitar cita, que é a primeira vez que você vai fazer, então você vai vir com solicitar cita, ó. Esse momento não tem citas disponíveis para reservar sem clave. Aí o que acontece? Normalmente é mais difícil conseguir cita sem clave. E aí ele pede para você usar a clave. Então, eu vou sair daqui e vou voltar, tentar na verdade em outro lugar para ver se sem clave sai. Por quê? O que acontece? Esse é um problema. Que eles pedem para você ter a clave. Que sem clave, normalmente você não consegue cita. É um problema isso. E aí você tem que ter alguém que tenha clave, porque sem a tarjeta você não faz a clave. Vou tentar em Uesca. O Uesca pode ser que tenha. Toma de huelha. Toma de huelha. Aceitar. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou tentar sem clave. Muito bem. Aí o que aconteceu? Consegui cita sem clave. Então apareceu aqui o lugar, que é a Polícia Nacional de Huesca, Praça tal, não sei o que. Aí eu venho aqui em seguinte. Aí aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar meus dados. E aí é muito importante você colocar um correio eletrônico que você usa o correto. Presta bastante atenção nisso, porque eles vão mandar a confirmação da cita no seu e-mail e vão mandar, antes do dia da cita, eles vão mandar um recordatório, né, um lembrete nesse mesmo e-mail. Então eu vou colocar meus dados aqui e vou colocar seguinte para vocês verem como faz. Muito bem, eu coloquei e aí aparecem essas 3 citas, tá vendo? Ó, tem 16 do meio-dia, 9h45 no dia 17 e dia 18 às 9 horas da manhã. Então você vai escolher o dia, eu vou colocar aqui esse. Aí você vem e coloca aqui, ó. Aí ele dá aqui, ó, depois 5 minutos para confirmar essa cita. Aí você vai colocar seguinte. Você vai reservar a cita selecionada, está seguro? Aí você vai colocar aqui sim. Eu vou colocar para vocês verem. Aí ele vai colocar os dados aqui, confirmar, e ele vai mandar um SMS para você, tá vendo? Ó? Você tem que introduzir esse código. Se você não fizer isso, você não confirmou a cita, certo? Então, eles vão te mandar, por isso também tem que ter um número de telefone, e é importante você ter um número de telefone aqui da Espanha. Aí você vai colocar esse código que eles te mandam aqui, que é esse 87262. No caso, o seu vai chegar um código aí você coloca aqui que estou conforme com a informação e aceito receber informação sobre a minha cita na direção do correio colocado. Aí, se você coloca assim, ó, se os dados são corretos, você coloca confirmar, se não, você coloca não confirmar, certo? Então, eu vou certo meus dados, eu vou colocar confirmar. E aí ele vai te dar essa seguinte coisa, ele vai aparecer esse número de justificante, eu vou copiar que eu vou precisar disso aqui para cancelar a cita. E aí vai estar aqui cita confirmada, meus dados e tudo mais, certo? Aí você pode colocar aqui imprimir. E aí tá bastante importante isso daqui, ó. Se você deseja anular sua cita, se você deseja anular, você tem que entrar no aplicativo com os seus dados e pedir a anulação de cita. Eu vou pedir para anular porque eu não vou lá fazer isso. Então eu vou aqui, ó. Eu vou em sair, no meu e-mail também apareceu, e aí agora eu vou vir aqui para cancelar. Isso você pode fazer quando? O que eu fazia? O que eu fiz já? Aconteceu comigo de eu marcar a cita e não dá certo eu ser naquela data, eu preciso trocar. E aí você pode cancelar e trocar a data da cita. Então você vai entrar na mesma página, você vai lá em apresentação sem clave, coloca seus dados. Aí vai aparecer essa tela. Aí aqui você vai, ó, consultar citas confirmadas. Para aparecer a cita que você já tem. Eu vou colocar anular cita. Aí eu vou colocar aqui e vai ter o número que apareceu naquele outro documento, certo? E aí eu venho aqui consultar. Aí vai aparecer os dados da cita que eu tinha marcado. E eu coloco aqui, ó, dou autorização para cancelar essa cita. E eu coloco anular a cita. E aí, ó. Cita anulada corretamente, certo? E aí, se você for lá no seu e-mail, olha, eu não achei o e-mail, não sei se não deu tempo deles me mandarem, não sei. Mas aqui, ó, tem, ó, recordatório da cita. Eles vão te mandar um e-mail desse jeito, com os dados, o endereço, o justificante. Então, você vai receber esse e-mail. Eu não sei se não deu tempo deles mandarem e-mail, porque eu já cancelei a cita, mas enfim. Eles vão te mandar um e-mail confirmando os seus dados, se você colocou o e-mail certinho,
com os dados da cita no dia que você no dia que você fez a reserva. E aí, um dia antes de chegar o dia da cita, eles te mandam um outro e-mail te lembrando que você tem a cita no dia seguinte. E é muito importante também, para você cancelar a cita, tem que ser um dia antes da data, não pode ser no mesmo dia. Então, no dia anterior, você precisa cancelar a cita. Não pode ser no mesmo dia. Eu aconselho, se você for precisar cancelar, cancela pelo menos com 24 horas de antecedência da cita que você tá fazendo para não ter problema. Mas é assim que você pode fazer o cancelamento, como eu acabei de explicar. Agora eu vou explicar como faz para você pedir uma cita para buscar seu cartão. Então, eu vou voltar aqui em Valência. Qualquer oficina, eu vou colocar em Gandia. Aqui, vou colocar isso, ó, tá vendo, ó? Expedição de tia. E aí eu vou colocar aqui, ó, recorrida de tarjeta. Aceitar, tá vendo, ó? Aqui está no 223, o último lote que eles estão emitindo. Então aí ele fala que você tem que levar o documento de identificação em vigor para você poder pegar seu TIE. Aí ele tem aqui os outros documentos. Esse vai entrar. Aí você vai preencher do mesmo jeito, vou colocar aqui. Aí aparece a mesma tela, vou colocar solicitar cita. Aí vai aparecer o mesmo processo que eu já mostrei anteriormente. Eu vou colocar aqui os dados e aí vai voltar para aquela tela para eu escolher um horário. Muito bem. Aí aqui, ó, aparece o calendário com as datas disponíveis, ó. Aqui tem, hoje dia 10 tem para amanhã, no caso. Eles costumam liberar o dia que tem, por exemplo, se tem amanhã ainda tem dia livre, eles deixam, tem bastante, tá vendo, ó? Se não tivesse para amanhã, ia deixar um próximo dia. Então eles vão liberando normalmente um dia seguinte ou o próximo, porque ainda tem horário. Então, ó, para amanhã teria às 6h15, 6h20, 6h25, tem todos esses horários aqui. Aí eu tenho que colocar aqui novamente o texto, como a gente fez da outra vez, e escolher aqui a data. Tem que colocar o caractere primeiro. 6h35, vou. Aí aparece aqui meus dados, os dados da cita. E aí novamente vai aparecer o código para eu colocar aqui e aceitar. E aí, como eu já fiz, não vou fazer de novo para não ter que cancelar. Mas aí eu vou colocar o código, eu colocaria o código aqui, colocaria store conforme, aceito. E colocaria confirmar, certo? E aí, se eu tiver algum dado que tem que ser corrigido, eu coloco voltar. E aí, eu vou falar que eu vou sair da aplicação. Certo? Então, nesse caso, eu não tenho nenhuma cita porque eu não confirmei a cita que eu pedi. Então, é basicamente isso, certo? Como eu falei, o mais importante é você tentar diferentes horários para você conseguir a cita. Se você conhecer alguém que tem a clave, melhor, porque quando você tá aqui em Valência, sai mais horários quando você tem clave. Sem a tarjeta, se é a primeira vez que você tá expedindo, você não consegue fazer a clave sem ter a tarjeta. Se você não tiver clave, talvez com certificado digital seja possível. Bom, quando eu coloco clave, aparecem as opções. Clave móvel, Identifier, cidadãos europeus e clave permanente. Eu tenho essa última aqui. Que esse daqui, que é o por certificado, você consegue fazer sem ter a tarjeta. Esses dias que eu fui atualizar a minha clave, o pessoal me falou que consegue fazer o certificado sem a tarjeta, só com o NIE, enfim, com o NIE você consegue. Com o papel que você teve o NIE, enfim, você consegue fazer o certificado. Já os outros não. Então, se você não tem ninguém que tenha clave, você pode fazer com certificado. Eu vou gravar um vídeo explicando como fazer o certificado digital, como fazer clave, enfim. Da clave, na verdade, já tem um vídeo, vou deixar aqui. Mas o certificado eu vou gravar para explicar como faz, certo? Então, você tem essa opção. Se não, você tem que procurar alguém que tenha a clave para poder fazer esse processo para você. Então, é isso. Eu creio que eu falei tudo. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Pode ser que, se eu não tenha esclarecido algum ponto, enfim, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.